Vem da Argentina a informação de que a Arrascaeta pode trocar o Flamengo pelo Boca Juniors. Vídeo de hoje do canal da Nicola te conta se existe alguma chance real disso acontecer. Falo também informação importante a respeito de Gabigol, atualização feita pelo presidente alvinegro em entrevista nas últimas horas, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes de passar tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa todas as notificações e também deixa seu like. Combinado? Começando o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a minha portuguesa. Depois das dispensas do Beto Cordeiro, vice-presidente de futebol, e do Edgar Montemor, que era o executivo de futebol no último sábado, nessa segunda-feira, dia seguinte à vitória contra o Guarani, mais duas pessoas caíram. O Ramon Busson, que era gerente, e o Juninho, supervisor. Eles eram ligados ao Edgar. Dessa maneira, a Lusa faz mais reformulação no seu departamento de futebol. Fala agora sobre o presidente Augusto Melo concedeu entrevista ao Arena SBT na noite dessa segunda-feira e voltou a falar sobre Gabigol, afirmando que foi o Gabigol que se ofereceu pro Timão. Frase a seguinte, abre aspas, eu não fui atrás do Gabigol, ele nos foi oferecido. Sempre deixei claro que ele é a nossa cara, tem nossas características. Chegamos a acertar tudo. Base salarial, propostas, estava praticamente tudo certo. Só para lembrar, Júnior Pedroso, representante do Gabigol, já desmentiu o presidente do Corinthians, o Augusto Melo, assegurando que em momento algum chegou a dar a palavra sobre um acerto. No final das contas, o Gabigol permaneceu no Flamengo, tem vínculo só até dezembro com o rubro-negro e terá a faca e o queijo na mão. A partir da metade do ano vai poder assinar um pré-contrato com o Corinthians ou com qualquer outro clube do mundo. E em vez de o Flamengo assegurar uma bolada, quem vai ficar com toda essa grana é justamente o jogador. Bora falar sobre Arrascaeta. Informação que vem da Argentina, divulgada pela TIC Sports, uma das principais emissoras de TV da Argentina, dá conta de que o Boca Juniors quer a contratação de Arrascaeta do Flamengo na metade do ano. Boca vive um momento delicado, de muita interferência política, resultados ruins e desempenho péssimo dentro de campo. E o Arrascaeta seria uma das alternativas para solucionar esses problemas. De acordo com a TIC, o Arrascaeta e o Torreira são os dois jogadores pretendidos pelo Boca Juniors. Só para lembrar, o Torreira, ex-atleta do Arsenal, meia, também uruguaio, 28 anos de idade, atualmente no Galatasaray. Torcedor do Flamengo não precisa ficar preocupado. A chance de o Boca Juniors tirar o Arrascaeta do Flamengo é zero. Não há condição financeira para fazer um negócio como esse. Só para lembrar, o Arrascaeta foi comprado pelo Flamengo em algumas parcelas e o valor total investido na aquisição do jogador supera com folga os 80 milhões de reais. O Arrascaeta também tem hoje salário próximo a 1,5 milhão de reais mensais. Números que não condizem com a realidade financeira do Boca. Os times argentinos hoje muito atrás dos brasileiros, especialmente do Flamengo, que se tornou uma máquina de fazer dinheiro. Cheguei a contar para vocês nessa segunda-feira que o Fla conseguiu um acordo com a Brax de 330 milhões de reais por um contrato de 5 anos, ou seja, 66 milhões de reais apenas pela exploração das placas de publicidade nos jogos do Flamengo como mandante do Campeonato Brasileiro. Só a título de comparação, se o Flá está embolsando 66 milhões de reais por ano, o Corinthians está pegando 48 milhões e o São Paulo 18. Soma Corinthians e São Paulo e vai chegar aos mesmos 66 milhões do rubro-negro. Só para completar sobre a Arrasca, multa rescisória de 50 milhões de euros, contrato longo, só termina em dezembro de 2026, não há chance nenhuma. Só para completar, sobre o rubro-negro, o Flamengo está fechando um novo patrocínio para Manga. Trata-se de uma empresa de mídia social, que está muito veiculada com divulgação de vídeos na vertical, valores bem superior aos 12 milhões de reais que estão sendo pagos pela CIL. Falta apenas a aprovação do Conselho Deliberativo. É aí essa situação do Corinthians, né, do Augusto Melo, deixando claro que tinha tudo acertado com o Gabigol. E aí a gente vai aguardar para ver se até o fim do programa a gente tem a resposta aí do Júnior Pedroso. Já temos. Olha aí, Mauro César Pereira. Só um minutinho para eu terminar de falar com ele aqui. Olha aí, Mauro César Pereira já tem resposta de Júnior Pedroso. Então, parabéns ao Mauro aí que falou, né? Jornalista, falou com o Júnior Pedroso. O Júnior Pedroso tá mandando aqui a resposta. Eu tô vendo o Mauro César com o telefone celular no ouvido, escutando o que tá falando o empresário do Gabigol.
E aí é importante, né, velho Vamp, Vanderlei Nogueira, porque aí você tem que esclarecer. O presidente falou num programa de rede nacional, canal aberto. Tem que tirar a conclusão se isso é verdade ou se não é. A única coisa que eu entrevista, eu vi tudo. Assisti tudo, até 00:30. Eu vi trechos. Agora, Vanderlei, será que vai ser mais um constrangimento? Será que vai ser desvendado o caso? Mas porque o Mauro César já está recebendo a resposta e está ali conversando com o Júnior Pedroso. A gente tem que sempre pensar que o presidente do Corinthians falou no dia da posse sobre esse episódio Gabigol, tendo na plateia o vice-presidente, o responsável pelo futebol do Flamengo, Marcos Braz. É isso. Então, isso é muito importante, né? Porque ele não falou no bastidor, no corredor, falou de passagem, numa zona mista que o cara fala rápido no microfone e vai embora. Ele falou lá, na plateia está o Marcos Braz. E agora, num programa, ele fala de novo, de novo, num programa ele fala de novo que estava tudo acertado com o Gabigol e foi oferecido o Gabigol ao Corinthians. É importante saber exatamente como foi essa história toda, que pode ser desvendada dentro de alguns minutos aqui no programa. Que tem a cara do Corinthians, o discurso casou bem, é verdade. Ele tem mesmo o jeito de um jogador que poderia fazer sucesso no Corinthians. Mas daí a jogar pelo Corinthians, vai uma larga diferença, né, Osmar? O Júnior também me respondeu aqui, tá? O Mauro tá conversando com ele, também me respondeu. Claro que ele respondeu a mesma coisa. O Kaique? Não, é o Guilherme Silva. Ah, tá. Eu passei pro Kaique. É o Guilherme Silva. Ele me respondeu também aqui no Instagram, que eu mandei a mensagem pra ele, que vai ser constrangimento pro presidente do Corinthians. De novo. Porque a resposta não é positiva. Eu vou até deixar o Mauro aqui, que ele conseguiu a informação primeiro, passar pro Guilherme, que a gente tem o áudio, né? Tem o áudio aqui também. E é importante a gente esclarecer, né? Já que o presidente do Corinthians falou, que bom que a gente teve contato aí com o empresário do Gabigol, de volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio no YouTube. Bom, falamos com o empresário do Gabigol, tá? Mauro César Pereira recebeu a resposta, eu recebi, o Mauro já está encaminhando o áudio. A gente vai mostrar aqui, porque, só para você que está na rádio agora, o presidente do Corinthians, o Augusto Melo, disse ontem, no Arena SBT, sempre deixei claro que o Gabigol, quando nos foi oferecido, tinha a nossa cara. A gente chegou a acertar tudo. Base salarial, estava caminhando tudo muito bem. Ou seja, disse que tinha tudo acertado e que o Gabigol foi oferecido. A gente, né, como um programa que tem, claro, a gente tem o entretenimento pra caramba, mas também tem sempre o nosso jornalismo, a gente foi atrás do Júnior Pedroso, o empresário do Gabigol. A gente tem o áudio aí que o Mauro César recebeu, já tá com o Guilherme Silva. Vamos colocar o áudio do empresário do Gabigol desmentindo o que foi dito. O que foi dito pelo presidente do Corinthians ontem sobre Gabigol, Corinthians e Flamengo. Vamos ouvir aí. Oi, Mauro, como é que você tá? Tudo bem? Boa tarde. Em momento algum, o Gabriel foi oferecido ao Corinthians e nenhum outro clube. Até porque a gente tinha uma discussão de uma renovação de contrato em andamento. Em respeito a essa negociação, a gente não abriu e não oferecemos ele em nenhum clube. Tá? Isso é o que existe e eu posso provar de todas e qualquer forma. Mas esse assunto para mim já tinha acabado, encerrado, enfim. Tem respeito ao Corinthians, posiciono que no momento não foi oferecido. Só isso. Mauro, deixa eu deixar claro uma situação. Repito, por parte do staff do atleta e por parte da família, ninguém ofereceu jogador ao Corinthians e nenhum clube. Agora, óbvio, se for uma pessoa que está fora do nosso circuito, aí eu já não posso te garantir. Tá? Mas te garanto que por parte do staff do atleta e por parte da família, ninguém ofereceu o jogador ao Corinthians e nem nenhum outro clube. Olha aí, ó. Foi também o que ele me passou aqui, ele falou, foi até mais curto meu, ele falou, ó,
Em momento nenhum foi oferecido e eu achei que esse assunto já estava encerrado. E agora voltou. Ele poderia oferecer, porque tem um contrato em vigor. Só poderia oferecer para o ano que vem, na eventualidade de não haver um acordo de renovação contratual. Então, assim, por isso que eu falo, parece uma conversa de maluco. Essa história ofereceu como? Terá sido oferecido. Eu vou oferecer seu carro pro Vampeta. Você pode, mas aí eu não Quer posso... comprar, Vampeta? O carro do O Vampeta? dele eu quero, do Flávio não. Do Flávio é todo batido. E pode ter... É mesmo? Pode ter... Flávio sabe dirigir, eu tô zoado. Pode ter na conversa aí, pode ter na conversa aqui, Mauro, Asmar e Vampeta, pode ter na conversa um tércios, um intruso, né? Pode ter, eu estou gestando essa abertura. Gente, mas um intruso seria um amigo, seria um Aspone, que são os caras que resolvem, fazem tudo com o jogador. Não pode o presidente levar a sério. O presidente de um clube Não pode aceitar. Tem que ser ou o representante Mas ele oficial pode dar um do nome. ou o dirigente do clube. Isso. Em questão. Ele pode dar um nome. E aí a gente ouviu quem pode efetivamente falar pelo Gabigol nesse momento. O Flamengo já respondeu, quem não ofereceu, e o agente do Gabigol está dizendo que ninguém ofereceu. E ou ele se enganou, ou o presidente Augusto Melo se enganou, tem a possibilidade de reverter o que ele falou, ou ele vai dar um nome. Olha, eu recebi a oferta de fulano de tal. É isso. Wander, mas é um constrangimento. Sempre é. De qualquer jeito. Olá pessoal, mais um vídeo no canal. Entrevista coletiva do Fabrício Bruno, que falou sobre a sua renovação de contrato com o Flamengo. Do lateral esquerdo Vinha, apresentado oficialmente como jogador do Flamengo à imprensa. E teve também Marcos Braz e Bruno Spindel tirando dúvidas de jornalistas presentes lá no Ninho do Urubu. E eles falaram sobre alguns assuntos, por exemplo, é verdade que o Chelsea está interessado no atacante Pedro do Flamengo? Falaram sobre o Léo Ortiz, falaram sobre o Thiago Maia, tiraram muitas dúvidas e a gente vai trazer aqui no vídeo de agora. E também no vídeo de agora eu vou trazer o nome de um zagueiro que atua no futebol português, tá? É angolano e foi oferecido ao Flamengo durante a passagem de Marcos Braz e Bruno Spindel lá na Europa. É um nome que foi oferecido ao Flamengo. Quer dizer que o Flamengo vai tentar a contratação? Na entrevista coletiva do Vinha, eu vou destacar uma declaração dele que me chamou muita atenção. Ele foi questionado, porque na época que ele saiu do Palmeiras, foi vendido a Roma, ele disse que só voltaria para o futebol brasileiro se fosse para jogar no Palmeiras, mas agora o Flamengo fez a proposta, ele topou. E por que ele topou jogar no Flamengo, sendo que anteriormente ele disse que poderia voltar apenas para jogar no Palmeiras? E ele falou o seguinte, preste atenção, abre aspas, estava jogando lá, na Itália, mas tem uma coisa que é muito importante, vim aqui para o Flamengo para ganhar, gosto de ganhar, de competir, e nessa equipe que eu estava, no caso Sassuolo, não tinha como competir. Essa é a maior motivação. Não jogava muitas competições, só a Série A, que é a primeira divisão do campeonato italiano, uma vez por semana. A competência que o futebol brasileiro tem é muito mais acima. Então, cara, olha só, o Flamengo dá condições do cara disputar títulos. Isso é extremamente importante. Além disso, visibilidade, ele vai continuar sendo convocado para a seleção uruguaia, é só continuar jogando o que ele vinha jogando, mesmo tendo, querendo ou não, uma concorrência alta ali, o Ayrton Lucas é jogador que foi convocado para a seleção brasileira. E mesmo assim o Vinha topou o projeto do Flamengo. Isso mostra a força do Flamengo no cenário mundial, não só no cenário brasileiro. E aí depois Braz e Spindel deram entrevista coletiva e eles falaram, por exemplo, sobre o Léo Ortiz. O Braz foi questionado e ele falou o seguinte, a vontade do jogador foi explícita por ele. Ele já externou isso aos dirigentes do Bragantino. A gente agradece pela escolha dele, a gente agradece que no entendimento dele que a vinda para o Flamengo seja importante. O Bragantino tem uma pedida que a gente respeita. A gente tem nosso limite financeiro. A gente, no nosso entendimento de mercado, sabe até onde pode estar. A gente tem até o dia 7 de março para definir isso. Esse é o prazo legal que você pode inscrever o jogador. Ele complementou. As coisas evoluíram na negociação, mas não evoluíram no tamanho que se pudesse ficar otimista. Acho que tem a possibilidade do jogador vir, em função até do jogador.
Ele deixa claro para qualquer um. É ter tranquilidade para ver se conseguimos subir a proposta e eles descerem. É via de mão dupla. O Flamengo não se preocupa com nenhum tipo de desgaste. Já contratamos o De La Cruz e o Vinha. Tem que ter tranquilidade e o Flamengo terá essa tranquilidade independentemente do resultado. O Bruno Spindel também falou sobre o Léo Ortiz e ele disse, complementando o que o Marcos disse, como já é um processo longo de negociação e de ajuste de parte a parte, quando esse processo é longo e as diferenças de valores começam grandes, qualquer mudança é difícil. As distâncias diminuíram, mas fica sempre mais difícil. Tem os limites financeiros. A gente agradece muito pela grandeza com que o Léo tem se posicionado. A gente já vem qualificando o elenco na janela, o elenco já é muito qualificado, inclusive na zaga, com Léo, Fabrício, David, Cleiton e os meninos da base. A gente precisa de elenco, são quase 80 jogos. Hoje, da forma que está o calendário, são 9 jogos da Copa América sem 6 ou 8 jogadores. Isso é um absurdo. Eles foram questionados também sobre outras opções monitoradas para a zaga. E aí, o Marcos Braz disse o seguinte, presta atenção, externar para a torcida que quando a gente já está numa situação como a do Léo Ortiz, a gente trabalha com outros nomes. Apenas não foram vazados os outros nomes. Se não vier o Léo Ortiz e vier outros jogadores, vão dizer que inventou o jogador. Não, não inventou o jogador. São jogadores que são sistematicamente monitorados. A gente não inventa nenhum nome, não acha nenhum nome. Se algum nome sair por vocês, é sistemático aqui dar maior musculatura ao elenco. Eu sei de um nome que foi oferecido e que agrada a algumas pessoas da diretoria do Flamengo. Eu não vou dizer que agrada a todos, porque eu estaria sendo mentiroso, porque não foram todos que me confirmaram. Mas eu sei que esse nome foi oferecido na passagem de Marcos Braz e Bruno Spindel lá na Europa, lá em Portugal, tá? É um jogador do Estrela Amadora de Portugal, zagueiro, tá? Foi oferecido e foi oferecido pelo empresário do Jorge Jesus, tá bom? E isso também me relataram. E o nome desse jogador é Kialonda Gaspar, mais conhecido como Gaspar lá em Portugal. Ele é angolano, tem 26 anos, está no Estrela Amadora, tá? Desde 2022, 2023 na temporada, é um dos destaques do time. Inclusive, a pessoa que me mandou isso disse o seguinte, Vini, vale ressaltar também que o Porto de Portugal já tentou a contratação do Gaspar junto ao Estrela Amadora, mas os valores ainda não chegaram ao que o Estrela Amadora está pedindo. Então esse jogador é um nome que foi oferecido à diretoria do Flamengo. Agora, se vai ter negociação ou não, aí depende de muita coisa, isso aí eu não posso dizer porque eu estaria enganando vocês. Então, não estou aqui para enganar, apenas relatando para vocês uma informação que eu recebi. Para finalizar nosso vídeo, galera, eles também falaram sobre essa suposta proposta, suposto interesse do Chelsea, da Inglaterra, no atacante Pedro do Flamengo. Marcos Braz e Bruno Spindel disseram que, até o momento, isso não procede, que não chegou nada a eles, que nem empresário, nem jogador falaram nada com a diretoria, e que até o momento isso aí não passa de um boato. E eu já tinha imaginado isso, tanto é que assim, não dá para ficar fazendo vídeo sempre que sai uma notícia e eu vou ficar falando sobre isso. De fato não procedia, mas como agora a diretoria de maneira oficial, numa entrevista coletiva, negou essa suposta negociação, esse suposto interesse, a gente está relatando aqui para vocês. Bom, gente. E aí, nação rubro-negra? Preparem seus corações, porque o Mengão está prestes a fechar um novo patrocínio bombástico. Na próxima quinta-feira, o Conselho Deliberativo vai votar a proposta da Kawaii, uma rede social super popular, para estampar sua marca na manga da camisa do nosso mais querido. Mas quanto será que esse acordo vai valer? Será que a camisa do Flamengo vai se tornar a mais valiosa do Brasil? Imaginem só, galera, a Kawaii, uma das redes sociais que mais cresce no mundo, estampada na camisa do Mengão. O contrato, que vai até dezembro de 2024, vai render 10 milhões de reais para o nosso clube. Com a chegada da Kawaii, a camisa do Flamengo se torna um verdadeiro Olimpo de marcas, com um valor total de 214,3 milhões de reais. E tem mais, meus amigos. Na segunda-feira, o Conselho Deliberativo aprovou outro acordo milionário.
A Brax vai pagar 330 milhões de reais para explorar as placas de publicidade do Maracanã pelos próximos 5 anos. Então, meus amigos, o Flamengo segue firme e forte no caminho do sucesso, tanto dentro quanto fora de campo. Com esses novos patrocínios, o Mengão vai ter ainda mais recursos para investir em reforços e na estrutura do clube. E aí, o que vocês acharam dessas novidades? Deixem seus comentários abaixo e vamos juntos vibrar pelo mais querido e amado clube do Brasil, o nosso Mengão.